Os seus vícios emocionais, eles têm paralisado, eles têm sido a vaquinha que tem impedido você de ir além. E aí, qual é a sua vaquinha? Certa vez, um sábio chinês e o seu ajudante estavam fazendo uma longa caminhada. Estavam cansados e precisavam de um lugar para repousar. Viram de longe uma pequena casinha, humilde, e pensaram, ali pode ser o lugar onde vamos passar essa noite. Se aproximaram da casa, uma casa bem simples, bem humilde, com nada plantado no quintal, não tinha nenhuma árvore frutífera, mas tinha uma vaquinha bem magra que sustentava aquela família. Então, naquela noite, eles se hospedaram, se alimentaram e perguntou ao dono daquela casa: como vocês sobrevivem nessa sua família? E eles falaram: nós temos essa vaquinha, ela nos dá leite e queijo e nós vendemos na cidade todas as semanas para que a gente possa assim se sustentar. O sábio então se despediu, agradeceu pela hospitalidade e foram embora, ele e o seu ajudante. Durante o caminho, o sábio falou para o seu ajudante o seguinte: volte naquela casa e empurre a vaquinha precipício abaixo. O ajudante pensou: como vou fazer isso? Não estarei sendo grato com aquelas pessoas que nos receberam tão bem. E o sábio falou: simplesmente me obedeça. Então o ajudante foi lá naquela casa, pegou a vaquinha, empurrou o precipício abaixo e foi embora. Muito triste, arrasado, se sentindo tão culpado de pegar o único recurso daquela família e empurrar o precipício abaixo. Mas, obediente, ele seguiu o seu trajeto. E o tempo foi passando e ele não tirava aquela ideia da cabeça. Se sentia culpado. Poxa, acho que eu destruí aquela família. E 3 anos se passaram. E depois de tanto ficar inquieto, o que poderia ter acontecido com aquela família, ele retornou. Chegando lá, a casa agora estava diferente. Estava pintada, bonita, com árvores no quintal, plantações, e ele pensou: aquela família toda deve ter morrido e alguém muito rico comprou aquele imóvel e assim revitalizou aquela casa. Mas continuou se aproximando. Quando chegou lá, deparou com uma família diferente, mas com traços muito parecidos. E ao conversar, ele percebeu: era a mesma família. Aquele homem estava com aparência mais jovem, os seus filhos, agora adolescentes, estavam trabalhando de um lado para o outro, recolhendo as plantações. Tinha muita coisa sendo produzida naquela casa. A mãe na cozinha preparando alimentos, tinha fartura. E aí ele voltou, ficou pensando e perguntou pro dono daquela casa: o que foi que aconteceu? Vocês não perderam a vaquinha, a única fonte de sustento que vocês tinham? E eles então responderam: é verdade, a nossa vaquinha caiu o precipício abaixo e a partir daí nós tivemos que nos movimentar. Nós plantamos, nós fizemos outras árvores que nos dão os frutos, a minha esposa passou a costurar para fora, os nossos filhos foram crescendo, nos ajudam nas plantações. Agora nós temos várias atividades que nos dão a vida que temos hoje. Até que a vaquinha foi muito bem ter ido embora, porque senão não teríamos saído daquele lugar. Então aquele ajudante saiu reflexivo e pensando que aquele sábio realmente tinha razão. Essa história nos faz pensar sobre como temos vivido a nossa vida. Que vaquinha tem paralisado os nossos sonhos, os nossos objetivos? Os seus vícios emocionais, eles têm paralisado, eles têm sido a vaquinha que tem impedido você de ir além. Dani, eu não tenho vício nenhum. Pois é, eu venho te dizer que você tem vício sim. Orgulho, vício em reclamar, vício em criticar, vício em não tentar, em recomeçar, em achar sempre um culpado, em ser vítima. Vício
em fazer tantas coisas, não parar, fazer, estar sempre em atividade, vício em trabalho, vício em redes sociais, vício em celular, vício em TV, em programas que não te fazem bem. Pois é, vícios em se sentir orgulhoso, em ser arrogante, achar que é melhor que os outros, vício em se sentir culpado, em se sentir inferior. Tantos vícios que têm impedido milhares de pessoas de ir além. E como se resolve isso? Primeira coisa é ter consciência. A autoconsciência nos permite identificar o que é que tem paralisado a nossa vida. Que vaquinha é essa que tem impedido de eu sair da posição que eu estou para uma posição de alguém que conquista? Segundo, sair da zona de conforto. É isso mesmo. A zona de conforto é o seu sofazinho confortável, que você não quer sair de lá, porque afinal de contas, tá tão confortável, não é mesmo? Mas isso tem impedido você de descobrir o outro lado, o que tem por trás, o que tem além da vaquinha. E terceiro lugar, desenvolver a sua inteligência emocional. É através dela que você vai identificar o seu real valor, não pelo aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. E assim, com ferramentas certas, você vai ser capaz de abandonar as vaquinhas que precisam ser retiradas da sua vida para que você possa potencializar os seus resultados, para que você possa viver algo diferente na sua vida e na sua família. E aí, me diz, a partir de agora, que vaquinha você vai empurrar ladeira abaixo e retirar da sua vida? Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e me siga para mais conteúdos como esse. Te aguardo!